Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Bem-Estar em Formação, um programa onde vamos tratar de assuntos de saúde e bem-estar. Me chamo Pedro Brandino e hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. E para conversar com a gente está aqui a doutora Andressa. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Muito obrigado pela sua participação. E sem mais delongas, eu queria perguntar sobre o Setembro Amarelo mesmo, que é sim uma campanha muito importante, porém que não pode ficar somente nessa campanha. A depressão, a saúde mental é um assunto que precisa ser tratado durante todo o ano, não é verdade? Sim, é muito importante que o suicídio não seja encarado somente como uma questão de campanha. O suicídio, basicamente, ele tem alguns transtornos que ajudam, colaboram para que ele aconteça, que são a depressão, alguns casos de transtorno bipolar, o uso de substâncias tóxicas e também traumas emocionais intensos. Então a gente não pode deixar o suicídio fique somente em setembro como uma campanha. A gente precisa, durante todo o ano, trazer essa temática para a vida das pessoas. Segundo uma pesquisa, o suicídio vindo da depressão, ele acontece em 53% da população brasileira. A Organização Mundial da Saúde informa em pesquisa que 800 mil pessoas morrem por ano por suicídio. Então é muito importante que esse tema não seja somente abordado em setembro, e sim durante todo o ano. E a depressão, a saúde mental ainda é um tabu muito grande hoje em dia. E muita gente ainda tem muitas dúvidas sobre a importância da saúde mental. Especificamente a depressão, tem cura? Sim, tem cura se tratada de forma adequada, né? A depressão, ela é uma doença crônica e recorrente que tem como característica principal sentimentos de tristeza profunda e sem fim, desamparo, dor, e a intensidade desses sentimentos que fazem com que a pessoa tenha a depressão, seja caracterizado como doença de fato. Mas com o apoio médico e psicológico, a pessoa tem condições de se curar, sim. E quais são os principais gatilhos que levam uma pessoa a desenvolver a depressão? Ela pode ser hereditária, por exemplo? A depressão, ela tem fundo genético e biológico, tá? Então, os descendentes de pessoas depressivas terão uma probabilidade muito maior de desenvolver esse transtorno ao longo da sua vida. E de um tempo para cá, quase 2 anos, a gente está vivendo a relação da pandemia. O quanto a senhora acha que isso impactou na saúde mental das pessoas? Foi muito intenso. O impacto foi muito grande, sim, porque, como eu disse anteriormente, os principais sentimentos envolvidos para o início da depressão são tristeza, solidão, ficaram muito mais evidenciados durante a pandemia. O isolamento contribuiu também para que as pessoas passassem a desenvolver mais a doença, além das perdas, né? Muitas perdas não só afetivas, muitas pessoas perderam entes queridos, como também perdas de trabalho, em relação à questão financeira também influencia bastante. E as doenças que afetam a saúde mental geralmente vêm de forma muito silenciosa. Como uma pessoa pode identificar num parente ou num amigo um pensamento depressivo, um pensamento que pode levar a um suicídio? É muito importante que as pessoas ao redor, parentes, amigos, fiquem atentos aos sinais, né? Existem alguns fatores comportamentais e verbais. Os verbais, eles são muito mais fáceis de serem detectados, né? Porque a pessoa começa a dizer, eu não aguento mais, minha vida tá muito difícil, não faz mais sentido. Isso é um sinal de que alguma coisa tá diferente naquela pessoa. Outro sinal verbal é que a pessoa é direta. Fala, eu quero tirar a minha vida, eu quero acabar com a minha vida. Já os comportamentais, a pessoa que está ao redor desse indivíduo, elas precisam ter um olhar
mais crítico, porque assim, a pessoa começa a se isolar, então deixa de ir ao trabalho, deixa de ir à escola, à faculdade com frequência, a alimentação também muda, a pessoa pode comer demais ou deixar de comer. Um outro ponto também importante de se observar em relação ao sono, se a pessoa está dormindo demais ou está deixando de dormir. Agressividade e irritabilidade também são pontos que a gente pode ligar um sinal de alerta. Se a pessoa deixa de ter cuidados pessoais, não está mais cortando o cabelo, se a mulher não está fazendo unha, não está fazendo sobrancelha, deixou de tomar banho, não usa mais roupas limpas. Então, todos esses sinais são perceptíveis e as pessoas que estão ao redor vão ter uma facilidade maior de perceber isso nas pessoas que podem estar sofrendo de depressão. E como agir perante essas situações? Por exemplo, eu como leigo no assunto, eu posso chegar a conversar com a pessoa? O que eu deveria fazer ao perceber esses sinais? Sim, claro. É muito importante o ouvir. E o ouvir sem julgamento. O acolher, o estar perto da pessoa, dizer que aquela pessoa é fundamental para ele. Então, um parente, um amigo que está percebendo alguns desses comportamentos, chega para a pessoa e pergunta: como é que você está? O que você está sentindo? Como é que tem sido os seus dias? E queira ouvi-lo, né? Dar atenção, estar presente, dizer que se importa com aquela pessoa é muito importante. E no primeiro sinal, conversou, você está sentindo alguma coisa? Já pensou em suicídio? Já pensei, já arquitetei. Procura um médico, procura um psicólogo no primeiro sinal. Eu também queria perguntar sobre o impacto das redes sociais na saúde mental. Recentemente a gente teve um caso do menino TikToker que postou um vídeo com seus amigos, com seu companheiro e recebeu muitos haters. E depois disso, segundo a mãe dele, ele passou a noite toda remoendo esses comentários e acabou tirando a própria vida no dia seguinte. Qual o impacto a internet, esses haters têm na saúde mental das pessoas? Hoje em dia, as redes sociais, elas trazem quase que uma imposição de aceitação e isso tem influenciado muito na vida daqueles que vivem e acreditam depender dela. Então, quando você tem uma resposta diferente daquela que você espera, isso causa um impacto muito grande na sua saúde mental, né? Aí vem a tristeza, os questionamentos. Por que isso está acontecendo comigo? A minha vida não faz sentido. Se a rede social é talvez o sentido da vida daquela pessoa e você está tendo uma resposta negativa em relação a isso, com certeza você vai ficar muito abalado e assim, pode acontecer? Pode, se isso for intenso, se isso for, se a pessoa não ver outra saída, a resolução de problemas dela tá com uma certa dificuldade, ela vai ter um problema e aí pode chegar ao suicídio? Pode. E qual é o primeiro passo a ser dado para uma pessoa que tem pensamentos suicidas, que tem depressão? Qual é o primeiro passo ela pode dar para conseguir esse tratamento, para conseguir a cura? Bom, identificar o quanto os sentimentos de tristeza, solidão, desamparo, angústia estão intensos. E aí fazer uma reflexão que às vezes nem sempre é conseguido pelaquela pessoa, né? Do quanto aquilo está sendo impactante para a vida dela. E aí procurar ajuda, né? Procurar um médico, um psiquiatra, procurar ajuda psicológica para poder ressignificar todas as vivências para poder ter uma vida saudável. E a senhora citou a procura por médicos, especialistas, psicólogos, psiquiatras, e sempre existe um tabu muito grande de que psicólogos, psiquiatras seriam coisas que apenas doidos, entre aspas, procuram. O quanto a senhora acha que a sociedade já evoluiu e o quanto a senhora acha que ainda precisa evoluir para que esse tabu seja totalmente quebrado? Nós já evoluímos bastante. Um preconceito, uma visão muito negativa em relação à saúde mental. Mas eu acredito que seja por desinformação, por crenças estabelecidas
que não correspondem com a realidade. Mas graças a Deus a gente está evoluindo e isso está fluindo, a gente está mudando. A psiquiatria e a psicologia vêm fazendo campanhas também em redes sociais, através de alguns programas que também mostram a situação real do transtorno ou da saúde mental. Isso também está sendo divulgado. E a importância de ter uma ajuda psicológica, psicoterápica, em relação a esses transtornos, entendeu? E para a gente encerrar o nosso papo, eu queria saber quais dicas a senhora daria para a gente cuidar, para a gente poder estabelecer uma saúde mental boa na nossa vida. Bom, um estilo de vida saudável. Agora, o que é um estilo de vida saudável? Depende muito. Para cada pessoa isso vai ser diferente. A gente tem uma indicação pré-definida. Exercício físico, porque auxilia, principalmente em relação à depressão, o exercício físico vai liberar algumas substâncias que auxiliam no tratamento da depressão. Além de exercícios físicos, dormir bem, alimentar-se bem, cercar-se de pessoas que te tragam satisfação, fazer atividades que te deem prazer. Então, se você gosta de meditar, medita. Se gosta de dançar, vá lá, dance. Leia um livro, assista uma série, vá ao cinema. O contato com a natureza também é muito importante. Gosta de ir à praia? Vai à praia. Ah, prefere o campo? Entendeu? Essas são as dicas mais principais. Isso. São as principais dicas. Bom, queria te agradecer, doutora, pela participação, agradecer pelo papo. Queria agradecer a você que assistiu a gente até o final. Peço para se inscrever aqui no canal, assinar o sininho. E já quero fazer o convite para o episódio 2 do Bem-Estar e Informação. A gente está junto aqui mais uma vez. E mais uma vez, muito obrigado.